dando continuidade aqui, tá, pessoal? É uma sessão de vídeos aí que eu vou fazer quanto às situações ou cenários que chegam até mim. Vamos lá. A pessoa chega para mim estando com ansiedade. O que eu pergunto para a pessoa? Desde quando você vivencia isso? Tem quadros, não sei se vocês sabem, mas tem quadros de ansiedade, depressão, que a pessoa vem desde berço nesse cenário. Se vier desde novinho, vamos falar assim, desde novinho, desde que nem se entendeu por gente ainda, mas já tinha esses cenários. Vamos lá. Desde pequeno estava com cenário de ansiedade. Entende-se que, né, com base nos meus estudos, nas minhas análises, falando assim, no conhecimento obtido humanamente falando, né, que aconteceu alguma coisa no ventre dessa pessoa, no ventre da mãe dessa pessoa, do qual ela estava dentro. Para quem não sabe, existe uma certa fase de idade ali, quando a criança está no ventre, que qualquer coisa que aconteça ali, de bom e de ruim, a criança está vivendo tudo aquilo ali. Está absorvendo todos os sentimentos, seja sentimentos bons, sentimentos ruins, está tudo ali. A criança está ali vivendo aquele momento. Né? Então tem pessoas que vêm com esse quadro aí desde pequeno, desde berço. E eu pergunto para a pessoa, quanto tempo você traz consigo esse cenário? O paciente vai falar para mim, desde que eu me entendo por gente. Geralmente é assim, né? Desde que eu me entendo por gente. Tá bom. Então é preciso fazer um procedimento bem profundo, geralmente um conhecido como cura da criança interior. Tem fases, pessoal. Tem fases da vida que marca muito, marca muito. Existe dos 0 aos 7 anos de idade, tá? E existe dos 7 aos 14. Essa fase aí, cara, nessa faixa de idade, as crianças elas passam por um momento aí, por certos cenários que geram complicações mentais na pessoa e trazem consigo aí quadros como um dos que eu estou comentando com vocês, é a ansiedade. O que seria a ansiedade? Um trauma que aconteceu lá atrás que gerou um apego ao futuro. Medo do futuro. Medo do que está por vir. Medo do que pode acontecer. O que acontece? A maioria dos que vem conversar comigo é assim. O pai chegava em casa bêbado, queria bater na mãe. E algumas vezes ameaçava, outras vezes batia. A criança, nesse cenário, como é que fica? Medo do futuro. A hora, tem gente que fala assim, eu tenho crises de ansiedade, mas é a partir, agora são 7 horas aqui que eu estou gravando, mas é a partir das 7. É só nesse horário, depois de um tempinho passa. Porque nesse quadro dessa pessoa, nesse específico horário que grudou na mente dela, às vezes o pai era a hora que o pai chegava bêbado. Ou o contrário, a mãe chegava bêbada. Ou acontecia qualquer um outro evento ruim para aquela pessoa, do qual envolveu as 7 horas da noite, do qual envolveu um aroma, um cheiro daquele momento. O que ela ouviu, o que ela percebeu, o que ela sentiu naquele momento serão gatilhos para aquela vida. Então, a partir daquele momento em diante, as pessoas pensam, não aconteceu nada, né? Tá bom, o tempo cura, né? Geralmente é assim, o tempo cura. Não é assim que funciona. O tempo não cura, não. Eu vejo muitos que brincaram falando que o tempo cura e não aguentaram. Fico feliz que alguns já estão procurando ajuda. Ou seja, gente, geram-se gatilhos mentais, dos quais futuramente a pessoa vai começar a acessar.
Tá com alguém, num certo momento, sentiu o cheiro, gatilho, o gatilho ativou, né? E nessa do gatilho ativar, o sentimento de medo chega. Olha para o relógio, alguém falou, ou passou o olho rápido, viu 7 horas. O gatilho, pum. Então todo o cenário traumático para aquela vida será um gatilho para ela no tempo futuro. Entende, gente? Nos procedimentos que eu aplico, eu, Elton, terapeuta multidimensional, atuante do campo multidimensional, eu vou diretamente na raiz do trauma dessa pessoa, tá? Seja este ansiedade, seja este depressão, depois eu falo um pouco sobre a depressão, tá bom? Para não ficar muito extenso esse vídeo. Seja qual cenário for, tem gente que tem fobias, tá? Tem muita fobia aí que não é mental, é espiritual, totalmente espiritual. Depois eu entro nesses cenários aí que são um pouco mais complexos, digamos assim. Para mim é muito tranquilo. Eu sou muito verdadeiro em falar isso, transparente. Para mim é muito tranquilo porque eu já vivenciei várias vezes cenários como esse, ajudando pessoas. Então para mim é tranquilo. Só que para muitas pessoas é complexo, né? Eu até entendo. Então gera-se o trauma, seja qual o trauma for, eu consigo ir lá na raiz daquilo ali e ajudar o paciente a entender aquele cenário de uma outra forma e, em alguns casos, eu preciso simplesmente retirar ela dali, daquele cenário, tá? Daquele cenário passado dela, retiro ela, curo ela, tá? Faço todo o processo de cura, regeneração, restauração, tudo que ela precisa, transmutação, tudo que ela precisa eu vou ter que fazer. Então não envolve apenas os conhecimentos básicos. É alquimia mesmo, pessoal. É entender como funciona. É tanto que o nome da minha página é Alquimia das Almas. Então eu tenho esse conhecimento. Então faço todo um processo de cura interior daquela pessoa, expurgando os sentimentos ruins de dentro dela, e depois eu restituo ela para o cenário passado para que ela enxergue o passado de uma maneira diferente, ajudando ela a entender aquele passado ali. Entende? Nem todo mundo na fase de pequenez, né, não consegue digerir ou entender certos cenários. Não consegue entender o cenário do passado do pai, o passado da mãe, o passado dos avós, o passado das pessoas, não consegue entender. Quando chega numa fase da vida, do qual se tem uma certa expansão de consciência, como a gente chama, aí entende, ah, não, meu pai, meu pai perdeu a família dele logo cedo, teve que se virar, né? Geralmente é assim, teve que se virar, não conseguiu digerir esse cenário e a forma que ele conseguia digerir, a forma que ele conseguia fugir desses traumas aí do passado dele é bebendo. Quando ele bebe, ele se descontrola, ele bate na mãe, aí a pessoa passa a entender o cenário. Isso é expansão de consciência. É quando você olha sem crítica, sem julgamento, sem preconceito, você consegue entender aquele ser. Você consegue entender um pouco das feridas daquela pessoa. Para alguns é difícil perdoar, porque envolve também o perdão. Vai envolver o perdão. O paciente vai ter que aprender a perdoar. Vai pôr em prática um dos tópicos do amor, que é o perdão. O amor tem vários tópicos, tá? Um deles é perdão, tá? O outro é reconhecer algumas coisinhas. É tanto que tá o Ho'oponopono aí para as pessoas terem acesso e funciona para algumas vidas, para outras não. Tem que ser uns processos bem mais profundos, tá? Que nada mais é do que o Ho'oponopono. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Porque aquele cenário ensinou para essa pessoa algo na vida dela, que no tempo atual foi transformador, ajudou ela a expandir a consciência e entender as pessoas não de forma superficial, mas como um todo, tá? Então, já vamos aqui 10 minutos de vídeo. Nossa. Resumidamente é isso, pessoal. Espero que vocês tenham me entendido, tá? Agradeço por quem ficou até aqui.
Qualquer dúvida, manda um oi. Depois eu falo sobre depressão, como eu falei, e outros cenários mais. Se vocês tiver algum cenário que vocês queiram conversar comigo, Elton, e sobre o cenário tal, o que você acha disso? Pode ter certeza, eu vou gravar um vídeo específico para você. Vou pegar o seu nome lá, a sua carinha lá, colocar no vídeo, mostrar para as pessoas que você foi quem me impulsionou a gerar aquele vídeo, tá bom? Como minha forma de gratidão para as pessoas saberem quem é você também, tá? Gratidão, tudo de bom para vocês na jornada de vocês. E é isso, pessoal. Tchau, tchau.